Fala pessoal, viemos então mais um episódio aqui do VNFTcast, hoje com o Lauro que faz parte da Quad Financial, né? Financial, isso aí? Financial. Isso aí, Lauro, ele já tem um background grande aí de cripto, games, NFT games e NFTs, e vai contar um pouquinho hoje da história, como é que foi o caminho dele até hoje, e um dos pesos pesados aí na Quad, eles têm um conhecimento aplicado grande, tanto no macro, mercado global, como nos pontuais, projetos pontuais aí, vai a fundo no projeto, e tem um conhecimento grande para nos falar. Então, Lauro, por favor, se apresente para nós, fala um pouquinho do Lauro e de como é que nasceu esse entusiasmo pelas criptos. Pô, você foi muito generoso na minha apresentação já. Para quem não conhece, meu nome é Lauro, né? Eu sou head aqui da Quad Financial. Quem não conhece a Quad, né? A Quad já é famosa, né? Por ter o grande Jarbas Gamboge, né? Ele faz análise da parte usando metodologia M4D, né? Que é metodologia de market timing e market cycle, né? Mercado tradicional. Então, para quem não conhece, sugiro dar uma olhada. O Gamboge é um cara que está no mercado aí, ele já tem mais de 60 anos, né? Então, está no mercado há muito tempo, já E conheceu poucos todo, conhecem, né, o poucos conhecimento têm essa desse cara. experiência com o Gamboge, né? E eu tô lá, né? Tentando aplicar o modelo do Gamboge para o mercado cripto, né? Então, ainda estou no período de aprendizado com ele, estou fazendo todo esse processo aí Uhum, de aplicação do M4D para cripto, né? uhum, Ainda não está completo, a gente está em fase D, né? Deixar uhum. isso bem claro. E para quem tiver interesse, dá uma olhada aí no trabalho do Gamboge na Quant, tá? Bom, o Jean me falou quando eu comecei no mercado cripto, né? Não vai falar que foi Comecei- 2013. Poderia ser, meu. Foi um pouquinho depois, comecei em começo de 2017, tá? Eu lembro que eu comecei a olhar mais ou menos abril, maio de 2017, quando teve aquele problema da China, para variar sempre China, né? Tinha o Uhum, banimento da China. Naquela época eu estava de olho, porque eu lembro que o mercado cripto também caiu, mas era antes da grande pernada do bull market, né? Então eu entrei nesse período aí. Eu estava querendo já entrar desde o começo do ano, sempre achava o mercado meio estranho, né? Estava aprendendo meio para trás. Já invisto no mercado tradicional há mais de 10 anos, então eu já vinha do mercado tradicional de investimento, principalmente Brasil, né? Ações, e sempre quis entrar no mercado cripto. E aí, em 2017, quando eu vi a oportunidade que o Bitcoin caiu bastante de valor com o banimento da China, eu acabei entrando, né? Naquele momento, graças a Deus, foi um momento bom, né? exato. E passei por todo o bull market de 2017. Contudo, né? Como bom primeiro passageiro de viagem, eu Também também pegou o participei Bear. de todo o bear market de 2018, né? Eu basicamente não me desfiz das minhas posições, até porque eu tenho um perfil mais buy and hold também, né? Uhum. Fundamentalista, que é o que eu também tento trazer para cripto. E então eu já tive a felicidade do bull e também a tristeza do bear, né? E agora também eu passei pelo bull e pelo bear aí desse ciclo atual, né? A gente está no Uhum. bear agora. Exato. Então, foi bem bacana essa experiência aí, né, que a gente teve lá em 2017. Você está desde quando aí, Jean, no Eu mercado? tô há longuíssimos 1 ano e meio. Pô, mas tá bom. Primeira, Já conseguiu ter um pouquinho de alegria, um pouquinho de sofrimento, então. já tá tendo. Eu comecei, acertei, porque a primeira compra foi Ethereum para comprar o NFT. Então eu participei praticamente do inverso. Eu comprei NFTs para depois conhecer todo a fundo as criptos. Mas logicamente eu estudei Ethereum para entender como é que era esse mecanismo para decidir comprar ou não aquela NFT. Então é pouco tempo ainda, estou aprendendo. Mas a gente já deu para ver muita coisa que está acontecendo e que vai acontecer. Legal. Aproveitando aí, já que você falou da fundamentalista, eu queria a tua opinião sobre análise gráfica para cripto. Tá. Cara, eu parto da premissa, né? Acho que quem conhece o 4D do Gamboge, eu gosto de análise gráfica, né? Mas não é o meu forte, tá? Análise gráfica, mais ou menos, é só para fazer um ajuste fino da minha posição de entrada, por exemplo, de uma análise fundamentalista, né? Então, eu Uhum. ajudo ela a embasar meus momentos melhores de entrada, né? Para tentar otimizar um pouco. Mas ela Vai ajudar o. não é a parte principal da análise, sabe? Eu diria que seria
como se fosse a gente chama de uma dimensão, né, uma dimensão secundária, né, dentro da análise fundamentalista e macro, tá? Uhum. Ela auxilia o trade, porque não é um swing trade e não é um day trade, né? No final das contas, é um trade. Você entra e em algum momento você sai. Mas não é aquela loucura de entrar agora e já tá stop. Pois assim, pelo menos eu não sigo uma linha, né? É até difícil chamar de trade, porque imagina que seria basicamente um trade que duraria vários anos, Isso, né? A né? gente chama de market time, market cycle, né? Então, basicamente, a gente tenta, não vou dizer que a gente acerta sempre, né? Mas a gente vai tentar entrar mais pesado, não vou dizer que a gente vai ficar 100% posicionado ou zerado, né? Mas a gente tenta entrar mais pesado num período onde a gente acha que o risco é mais aceitável, né? E quando o risco tiver desfavorável, a gente tende a diminuir posição, né? Então Uhum. é mais ou menos essa lógica que a gente segue, né? Até porque, amor, quem faz trade, né, day trade, o cara não consegue viver, né? O cara fica Exato. focado nisso o tempo todo, É. né? E a gente tenta muito mais focar em tentar entender o que está de fato acontecendo, onde está gerando valor, né? E tentar Uhum. gastar esforço estudando esse tipo de informação. É, é difícil você colocar tempo e energia para estudar um projeto e manter aí as emoções tranquilas, né? Agora imagina você não ter as emoções equilibradas, não estudar a fundo o projeto e não saber fazer um trade, uma análise completa, e é o que está acontecendo com a grande maioria. Então, não é querendo criticar o trade ou análise gráfica, mas é que a maioria realmente não está preparada, não deveria fazer, mas quer entrar porque é, é, é legal, né? Tem uma emoção ali na compra e na venda. Mas é essa E também emoção tem a que ilusão não. do ganho fácil, né? E rápido, né? E, na verdade, na prática não é assim, né? É, Então, poucos traders conseguem ser de fato consistentes, né? E conseguir ganhar isso. dinheiro. O cara até consegue fazer isso às vezes por um ano, né? Ou até um pouquinho mais, mas é difícil, cara, ser consistente por 5 anos, 10 anos. Uhum, Não só por o cara ter um método, né? Às vezes o cara até tem um método, mas o cara, tipo, no final das contas, ele vai ter que atualizar o método dele e até o custo da saúde, né? Então, demanda exato. muito emocionalmente e fisicamente ser É. trader, O cara é muito frio que tem né? tudo equilibrado, mas é difícil. E normalmente quem entra não é tanto. É pela Pois emoção. é. É, são, Controle emocional, geralmente quem entra pensando é, em trade, né? Não é é, todo mundo que tem, né? não, Geralmente. não estamos chamando de loucos, mas a emoção, a gente sabe que é interessante ficar no compra e venda, eu acho que era isso, na torcida ali, é emocionante, mas não é esperto. Pois é, eu acho que, assim, eu acho que não tem problema fazer trade, né? É importante se fazer como parcela pequena do capital para quem está começando, né? E o cara tem que sentir se de fato aquilo é para ele. Se for, beleza, ele aumenta, né? Talvez eu Uhum, acho que as pessoas têm que estar cientes que é algo que é complexo, é difícil, que demanda bastante, né? E que na uhum, prática não é para todo mundo. Nada uhum. contra trader, etc. Nada O contra. Thiago, inclusive, né, se conhece da Quad, tá com a Uhum, gente, né? Ele é trader e, poxa, ele é um dos poucos traders que eu conheço que são bons, de fato, né? Mas se percebe que ele tem todo um método, vários anos de estudo, né? Já tomou muito, muito também na cabeça, né? Então, eu já tentei ser trader também. Isso foi lá em 2017, 2018. Não me uhum, dei bem na época, né? Não foi uma experiência boa. E realmente você tem que saber se posicionar naquilo que você acha que faz melhor, né? uhum. Então, de Eu lá fui. para cá, quando eu mudei o estilo de investimento, né? Cara, os Uhum. resultados foram bem melhores. Acho que isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu fui trader em 2000 e, sei lá, 10 ou 12 mais ou menos, quando eu comecei, no tradicional, e Todo mundo resolvi começa trader, geralmente, né? E depois que vai estudar, é o análise gráfica, contrário. né? Porque a formação é engenharia, então você adora números. Mas eu resolvi sair do mercado naquela época, falei só volto quando tiver uma análise fundamentalista por trás e não quero mais saber disso aí. Então agora o desafio é realmente estudar, no meu caso, né, projetos NFT numa base fundamentalista. O que é Legal. difícil hoje porque ele não tem um histórico, não tem um alto risco porque são coisas totalmente novas e a maioria dos roadmaps são incompletos ou É, são apenas frases bonitas. Então tem que ir bem a fundo mesmo. Por isso que eu
no meu ponto, eu sempre defendo ainda por enquanto, que o time é o principal ponto a se definir, a se olhar quando se estuda um projeto. Mas vamos aí para o Lauro de volta, né? O, o que está sendo feito hoje na Quad, né, além dessa análise toda de timing, de entradas e saídas, dos indicadores, tem todo um estudo mais aplicado em várias criptos, né? E também infra, que seria criptos de infra de games, infra de DeFi, várias coisas. Mas vamos voltar aí para o nosso universo de NFT, o que está acontecendo nessas análises dos projetos mais NFT, mais cripto, voltado para criptogames, por exemplo. O que que eu tenho percebido, tá? Tá bem legal porque, apesar de a gente estar num cenário de bear market, né? Se você olhar os últimos investimentos de venture capital, você vê que, de maneira geral, diminuiu bastante, né? Uhum, O último estudo da Pantera Capital, que eles mostram os volumes de investimento de venture capital, e está em queda, né, nos últimos meses, natural, né, mercado em baixa. A diminuição de liquidez faz que os investidores, né, grandes investidores, diminuam o investimento em ativos mais de risco, né? Isso envolve, no caso, NFTs, blockchain games, qualquer projeto aí que a gente tem no nosso mercado, né? Contudo, é interessante notar que, mesmo estando caindo o volume de investimentos, os investimentos em blockchain games têm se mantido, alguns até crescendo, ou no mínimo mantendo estável, se comparado com o restante do mercado. Tá? uhum, E se você olhar os estudos que o pessoal tem trazido de potencial de crescimento de mercado, e é isso pensando no levante de 5, 10 anos, tá, Jean? Mais para frente. Blockchain games, muitos deles têm dito que deve ser o mercado que tem maior potencial no mercado em comparação com DeFi, infra, né? Todos esses outros, a gente chama de setores, né, do mercado cripto, uhum, inclusive mais DeFi. Para quem não sabe, né, games, eu não vou dizer games blockchain, tá, gente? Games no mercado tradicional, ele é um dos maiores mercados que a gente tem no mundo. Ele supera o mercado de cinema e música juntos. uhum, Então, se blockchain games conseguir que seja 10, 50% no melhor cenário, né, mas que seja 10% desse mercado, ele vai conseguir abocar um mercado de bilhões de dólares. Tá? uhum, Então, a gente tem visto e acho que os grandes venture capital já perceberam isso, né? E as empresas de game também já perceberam isso, elas estão começando a fazer um movimento de conseguir absorver, né? Ainda não está muito claro como eles vão fazer isso. Não sei se você viu o GTA, o próprio GTA está dizendo que o próximo GTA pode ser que envolva NFTs, né? Se isso é eles vão usar lindo. alguma blockchain, eu não sei, mas eles estão começando. Mas pelo menos já dá para perceber que tem uma sementinha nas empresas de games falando, cara, tem algo rolando aí, né? E a gente Uhum, não pode ficar de fora, tá? uhum. É, Ainda não está muito claro se tem alguma grande empresa, né, fazendo alguma algum projeto possa ser grandioso, né? Com blockchain games, mas a gente já percebe que existe uma tendência de, pelo menos agora, eles olharem esse mercado de maneira diferente, falar, não é coisa de louco, né? Eu acho que tem que estar pelo menos um pezinho aqui de investimento, alguma equipe dedicada olhando para isso. Isso a gente já uhum, percebe que está acontecendo e parece que é uma tendência que veio para ficar. E me arrisco a dizer, né? Isso já falei para o pessoal da Quad sabe disso. Uma das nossas teses, a gente acha que blockchain games pode ser o grande mercado que traga a adoção do mercado cripto. Igual o Jean, né, ele falou que começou via NFT no mercado cripto, porque ele teve como Ethereum, teve que vender como compra Ethereum, né? uhum. Adquirir cripto para comprar NFT. Imagina a molecada aí, todo mundo que vai querer jogar, né? Para jogar, dependendo, ela vai ter que aprender a comprar Vai cripto aprender. para poder entrar no mercado. Então a gente vê isso como um caminho aí mais lógico, né? E principalmente assim, o mercado de games já é famoso por inovar, né? E também é muito famoso por ter a melhor user experience, que é, seja, a interface da pessoa, né, do usuário com a aplicação, né? Então, Uhum, provavelmente eles vão fechar justamente o gap que a gente tem hoje, né? Pô, para você mexer em blockchain, né? Para você mexer em criptos, que é usar DeFi, cara, você tem que mexer no MetaMask, mexer na Wallet, configurar, né? Muita gente não tem paciência, às vezes nem sabe fazer isso, né? Então, muito provavelmente games deve fechar um pouquinho a esse lacuna. Uhum. gap de dificuldade, né, das pessoas para É facilitar a gamificar, entrada.
Gamificar Nossa, tudo, né? São Exatamente, você resumiu games que bem. vão gamificar tudo. Gamificar toda a usabilidade do mercado cripto. A Uhum, gente acredita muito nessa tese, né? Não vou dizer que, gente, isso é algo para acontecer agora, tá? Isso eu estou uhum. dizendo de alguns anos aí para frente. Mas se fosse apostar no mercado que fosse trazer, né, de novo a adoção do mercado cripto, hoje eu estaria em mercado de games. Vamos pontuar aí algumas coisas, porque é bem interessante isso aí. O primeiro ponto que eu também concordo da parte dos games, e eu também considero a música e os esportes aí como os principais motores para trazer pessoas. Tanto que o nosso canal, ele tá assim, a plataforma, VNFT é a porta de entrada para o mundo NFT, né? Porque a gente acredita que os games vão trazer isso. Então, pessoas, quem está nascendo agora, que está com 10, 12 anos, já vai, é fácil para eles. Eles já estão no mundo de cripto, já vão estar através dos games. As pessoas que hoje estão na música e nos esportes são aquelas que têm o poder aquisitivo maior. Então, é elas que vão movimentar em milhões e bilhões em esportes, em música, NFT. E a música e esportes mexe com a emoção, tanto quanto os games, até mais às vezes, para aproximar fãs, inclusive um cantor que engaja seu fã através de NFTs, enfim, é muito doido como isso pode acontecer, e isso traz mais pessoas também para nós. Ah, isso, um adendo, né, no que você falou, eu acredito que então esses três aí seriam os principais. A questão aí dos games, eu tenho uma dúvida para você. Posso colocar um ponto no que você falou da música? Eu também gosto, tá, desse mercado. Eu ainda tenho algumas dúvidas, tá? Ainda não me aprofundei, talvez até saia mais do que nessa parte, porque eu lembro que tinha muitas empresas, né? E eu acho que isso é legal, porque hoje a música vem como um monopólio de grandes, com as gravadoras, né? Porque antes Uhum, só quem conseguia fazer sucesso, né? Distribuía música por meio das grandes gravadoras. Muito provavelmente o mercado de NFT Games deve tirar esse grande intermediário dessas gravadoras, onde qualquer pessoa vai conseguir lançar a sua música, né? E eu uhum. acredito muito que pode acontecer, por exemplo, né, de alguém lançar a música, né? Como você falou, os fãs, né, que acreditam naquele cantor, naquela música vai fazer sucesso e dependendo lá na frente acabarem ganhando alguma porcentagem de royalties, né, do que Uhum. aquela música render. Acho que é mais ou menos Isso. nessa linha que está E comentando, né? já fiz um vídeo sobre isso, isso é uma das maneiras. Eu acho que vão coexistir, então vai ter as gravadoras ainda, que elas vão entrar nos NFT Uhum. Music, elas vão estar no meio, vão auxiliar os novos a entrar nisso. Vai ter os independentes que vão lançar a sua música, já está acontecendo alguns, e vai ter os que vão financiar a sua carreira através da venda dos NFTs, e lá na frente, aí depende deles também poder falar que vão fazer isso e fazer exatamente isso, né? Que eles podem falar como se fosse um rug pull, é possível, né? Mas se o cara levantou capital, já tem uma pequena história e os fãs continuam a crescer na base, ele vai fazer sucesso, Spotify pode pegar aquela, por exemplo, fez sucesso na música, no Spotify e o valor que seria pago diretamente para a gravadora e depois para o músico, esse valor vai direto para os holders, isso vai ser possível, não sei como ainda, mas vai ser possível. É, Esse é o ponto que eu queria ver acontecendo, né? Porque eu vejo isso eles comentando, né? Só que, poxa, para acontecer isso de fato, tem que confiar que o músico vai repassar o que ele ganharia, né? Para os holders, né? Acho que é isso que você está falando, certo? Nesse caso, E, teria que ou já teria que ter ter um o smart. Spotify da vida, né? Descentralizado, onde ele Isso, já recompensaria as pessoas, que aí o grande isso, desafio é onde que eu vou ter um Spotify descentralizado que as pessoas vão usar, né? E aí tudo isso seria automático sem precisar isso, confiar em alguém, né? E aí eu acho que esse seria o mundo ideal, né? Acho que é isso que isso. você deve estar E aí é legal. difícil ir para esse mundo ideal, mas vai ter, por exemplo, como pegar dados do mundo do Spotify atual e cobrar isso aí, fazer o envio, tem todos os smart contracts. Ainda E deixar transparente esse processo, né? hoje já tem Por... empresa, inclusive no Brasil, Legal. que faz o processo manual, digamos assim. A música faz sucesso, cai numa conta dela, transforma-se em tokens
daquela empresa e Ah, que legal, não sabia. ela envia para o iCello. Pesquisa em iCello. Elas fazem Brasileira a empresa? brasileira. Legal. Tá na lista aqui para vir para o podcast também. Faz É, muito mais sentido, porque pô, competir com a Spotify, claro que lá na frente pode acontecer, né? Mas nesse caminho intermediário uhum, faz muito sentido essa mecânica, sim. né? Legal. E também nós temos também o Fábio, que está conosco, ele é músico e nós vamos gravar ainda um podcast porque tem toda a questão legal, direitos autorais, é uma coisa muito mais profunda. A parte bonita, a gente sabe que pode acontecer, mas aí os detalhes é, bem mais profundos, tem toda uma discussão da legalidade, direitos autorais, para quem vai, para quem não vai, então, mas é para outro momento. Legal. A outra dúvida era a questão por exemplo, vamos ter os games, e daí pode ser que as pessoas pensem, pô, vou investir então no GTA, entende? No token do GTA. Qual que é a tua opinião? Porque eu acredito que seja a tua resposta também. Você prefere os jogos ou a infra dos jogos? E daí explica para nós o que seria a infra dos jogos. Legal. Essa é uma ótima pergunta, tá? Um negócio que eu tenho percebido, né? E aí isso acho que vai ficar mais claro com o passar do tempo, né? Indo para essa parte de games, né? Muito provavelmente com o passar do tempo, as indústrias de games já perceberam que se tiver algum jogo onde só entra investidor, né? Normalmente o game acaba não sendo sustentável, tá? Então, muito provavelmente os games vão querer buscar só os jogadores de fato. Então, quem quer só quer especular em jogo, quem só quer especular em token de jogo, muito provavelmente os games não vão querer essas pessoas, tá? Perto delas, até porque elas só querem gerar valor para quem de fato joga o jogo, tá? Então, cada vez mais vai ser mais difícil você ganhar dinheiro especulando com token de games, tá? Esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente colocar. Então, isso já gera um risco maior para investir em games, se você não Uhum. joga, E, né? e não gera valores astronômicos também. E também não gera valores astronômicos. Então, assim, a chance de acontecer um novo Axie hoje é muito mais baixo, né? Porque basicamente o Axie, não vou dizer que foi uma pirâmide, mas é quase uma pirâmide de pessoas entrando, né? E aí, por isso que o token valorizou daquela forma, tá? Muita gente não gosta de falar dessa forma, que é meio até pesada, mas na prática foi isso, né? Quem não sabe, basicamente você no Axie tinha que comprar os Axies, né? Então as pessoas compravam, outras vendiam, enquanto tinham players entrando, os tokens valorizavam, né? Com relação à parte explodífica de games, esse sim eu acho que é um ponto bacana para quem investe, né? Porque não necessariamente você precisa jogar, né? E o segundo ponto é, para quem não sabe, tipo, infra de games, quando eu digo hoje, um exemplo é MutableX, né? MutableX, ela é uma blockchain voltada para NFTs e games, né? Então, todos os projetos que vão lançar seus NFTs de jogos, etc., vão ser transacionados na MutableX, né? E ela é um exemplo de infra, onde qual que é a vantagem disso, né? Ao invés de você concentrar os seus investimentos no jogo, né? E, putz, se der errado, você perdeu o seu investimento, né? Ou se você quiser diversificar, você tem que investir em vários jogos, você investindo em infra, né? E é uma infra tipo Immutable X, ela suporta vários jogos que estão na blockchain, no caso da Ethereum, né? Uhum, E você acaba, de uma certa maneira, já diversificando seu investimento, né? uhum, Então, poxa, se qualquer um dos jogos, né, que a chance é altíssima disso acontecer, da rede Ethereum, se der muito bem, né, se tornar popular, né, e disparar, muito provavelmente o seu investimento em multiverso vai se beneficiar desse jogo. Poxa, se não, mas tipo, dois, três, quatro, cinco jogos também, a chance de você aproveitar essa onda é muito maior e com risco muito menor do que escolher um jogo e ele acabar não certo, né? Então, nem pro DevX, tudo bem se o jogo for lá, ele fez parceria com o Multiverse, deu errado, não tem problema, não vai impactar o ativo. Agora, se você tiver um jogo que só deu certo, muito provavelmente você vai se beneficiar exato. dessa valorização. Eu faço uma comparação sempre nesses casos aí, a você investir, você prefere investir na bolsa, digamos, no índice, ou você prefere abrir um restaurante, uma balada, vamos para balada. A balada, se for fazer um estudo, ela deve ter um ciclo de vida de 1 ano a 2 anos, todas as baladas do Pois universo, é, exceto alguma. Então, os jogos vai no mesmo sentido. Tem jogos, tem as emoções das pessoas, elas gostam daquele negócio, 3 meses depois ela
perdeu a vontade porque não tem mais sentido, é a emoção da pessoa que está ali, e daqui a pouco ela vai para outro jogo, para outro jogo, para outro jogo. Se você está investindo na infraestrutura, a infraestrutura está pegando os 1 ou 2% ou 0,5% de todas as taxas de todos os jogos que vão morrer e vão crescer, e vão morrer e vão crescer. Então, basicamente a resposta é preferimos infra do que a balada, né? E eu gosto muito dessa linha aí, porque o risco-retorno ele é muito positivo. Isso não quer dizer que eu não deixe de investir em jogo, tá, gente? Claro, claro. Também invisto no jogo, mas claro, aí a gente faz uma gestão de risco diferente, né? Pô, e só se um jogo passa por uma série de critérios aí, né? Que hoje são pouquíssimos que cumprem esses critérios para a gente investir. Esse exemplo que você deu eu acho bacana, um outro parecido que eu gosto, né? Por exemplo, tinha a história dos garimpeiros e do cara que vendia picareta, né? Então, basicamente, ao invés de escolher um grupo de garimpeiros ou um garimpeiro específico, né, porque eu falava, vou contratar esse cara, é muito melhor ser o cara que vende a picareta, né? Nesse caso, quem fornece a infra, né, para os jogos, né, para comercializar os NFTs, enfim, Uhum. você aproveitar É, o ecossistema de games, né, no mercado de games. Esse cara vai se beneficiar independente de quem conseguir é. achar a gema lá na frente, né? Então, Nesse acho que caso, a essa infra é legal. seria a blockchain, onde vai estar sendo gerado, o jogo está baseado, onde vai ser criado os NFTs daquele jogo, onde vai ser gerado as taxas daquele jogo, onde vai ter o staking, onde vai ser tudo gerado naquilo lá. É como se fosse a Ethereum para games, né? Exato. Hoje, assim, tem várias formas, né, de infra. Algumas não são tão claras ou não são diretamente beneficiadas, né? Mas hoje é que eu vejo assim, mais claramente que é beneficiada. Tem, tipo, por exemplo, tem a própria Gala Games, né? Que ela é como se fosse, só que ela é um pouco diferente, né? Porque ela é uma empresa, né? Que ela coloca vários jogos, né? E se alguns jogos dela der certo, muito provavelmente a Gala em si vai se beneficiar. Mas eu gosto muito mais do conceito, por exemplo, do MTGOX que é aberto, né? Qualquer jogo pode liberar ou comercializar seus NFTs dentro do marketplace da Immutable-X, né? E aí a Immutable-X ela recebe uma parte das transações dos NFTs que são negociados na sua plataforma, né? O que é legal? Por exemplo, tem lá um jogo, por exemplo, eu sei recentemente do Illuvium, né? Inclusive, é um dos jogos que eu acho muito bem feitos, né? Lançaram lá. Então, a própria Immutable deu todo o suporte de comercialização dos NFTs na sua plataforma, né? Tanto do lançamento quanto de negociação do mercado secundário, né? Então, qualquer empresa de games quiser negociar NFT, vender, comercializar, ter um marketplace pronto, né? Muito provavelmente eles vão procurar o Immutable X para conseguir, né, oferecer seu serviço para os clientes de maneira mais rápida e fácil. A gente chama isso, a gente fala muito isso, né, que a tendência agora no mercado cripto é ter o famoso market fit, que é o quê? É o que as empresas, né, ou até os próprios usuários estão demandando, né, das empresas de cripto. Então, em MultiPlex eu vejo claramente um case de market fit, onde ela está entregando um serviço, onde tanto as empresas de games estão precisando, quanto os usuários estão precisando. Uhum. É uma boa dica aí para quem está ouvindo, né? Um bom projeto futuro. Quem que seria concorrente hoje da Immutable? Então, hoje, para ser sincero, não estou vendo assim uma grande focada, né? Se for ver assim, de maneira geral, talvez Solana, né, seja um ecossistema de games. A Polygon também está investindo em games, né? Tem a Polygon Studios, E tem várias coisas em lá. várias frentes. A Avalanche, né, ela levantou um fund focado em games também, né? Então, se eu fosse citar alguns dos principais, também seriam a própria Solana, a Polygon e a Avalanche, as principais empresas que têm os seus fundings também focados em games, tá? Mas todas elas, né, as três, Polygon, Solana e Avalanche, elas não fazem só games, não, fazem tudo. E a Global. única focada 100% em games mesmo que conheço, infraestrutura e muito mais. Ela é uma Layer 2 ou ela é uma Layer 1 EVM? A MTBX é uma Layer 2, né, do próprio Ethereum, né? Eles fazem uma parceria com a Starkware, hoje uma das empresas mais famosas, né, de Layer 2, que eles pensam em fazer uma solução de ZK Rollups. Para quem não conhece ZK Rollups, meio técnico da gente, por favor. Vou tentar seguir em breve. ZK Rollups é a tecnologia nova que eles estão fazendo para a Layer 2 do Ethereum, né? Onde muito provavelmente as transações vão ser muito mais rápidas, um custo mais baixo, né? E muito mais seguras.
só que ela ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, né? Não tem nada ainda. E a Starkware, que é uma das maiores empresas do segmento, né? Junto com o CK Sync, ela é um desenvolvedor do ZK Rollups. E a ImutableX, né? Ela é a empresa que fez parceria com a ZK Sync para fazer, usar a tecnologia desculpa, a ImutableX é a empresa que fez parceria com a Starkware, né? Para fazer uma blockchain de Layer 2 específica para games. Tá? Uhum. Então, Esse, hoje é basicamente isso que eles estão fazendo e parece que estão fazendo bem. os rollups seria Near, sabe se é a mesma tecnologia? Eu sei que Near tem sharding, mas Na não sei verdade, a a questão Near do tem rollup. shardings, né? Mas imagina que a Near, ela é como se fosse, bem grosso modo, né? É como se fosse já a implementação do Ethereum depois que entrar os shardings, tá? Uhum. Exato. Inclusive, eu acho a solução da Near muito boa, tá? Para mim, ela é tipo, ela basicamente, os caras estavam lá, provavelmente pegaram tudo que era de bom que tinha do Ethereum, né? Inclusive da parte de implementação de shardings, que é o que o Ethereum pretende fazer, e eles já fizeram mais ou menos tudo isso na Near, né? A Uhum. Near não tem adoção, ela é mais centralizada, tem outras questões, mas tecnologicamente ela tem uma solução bem interessante de shardings, tá? Shardings, imagina que ela é a parte de infra que eu vou fazer da escalabilidade na Layer 1, tá? ZK Uhum. Rollups, ela Que é é o que para vai fazer dois. da escalabilidade na Layer 2 por fora. Então, tipo, imagina que eu Uhum. vou ter a parte principal aqui, que é o core, né, que é da Layer 1, o sharding vai dar robustez na Layer 1, né, e ainda vou plugar a Layer 2, que aí seria o ZK Ah, Rollups, tá. pode ser Starkware, aqui ainda uma camada por fora, tá? E Uhum. a soma dos shardings com a Layer 2, aí que a gente vai conseguir ter uma grande disponibilidade aí absurda, superar até Visa, Mastercard em volume de transações. Olha só. Essa é a expectativa, pelo menos. É possível, é possível. No caso aí, Arbitrum e Optimus entram na mesma Arbitrum andada. e Optimus também é uma Layer 2, né? Só que eles usam uma tecnologia diferente, né, da ZK-Sync e da Starkware, tá? Porque eles usam o ZK Rollups, Arbitrum e Optimus são estruturas específicas deles, né? Onde o problema dessa tecnologia, não vou dizer que é o problema, mas eu acho que ela é um pouco mais eficiente para transações, talvez, que não precisam ser tão seguras, né? Tipo, mais rápidas, enfim. E ela tem uma série de especificidades, eu não vou entrar aqui, senão vai ficar muito técnico, tá, gente? Mas, Uhum. assim, se eu fosse comparar hoje, né, tecnologicamente, qual que é a tecnologia que a gente acha que é mais confiável das Layer 2, né? A gente gosta muito da CK5 e da Starkware, que são os ZK Rollups, né? E a Arbitrum e a Optimus usam uma outra tecnologia, né? Que, teoricamente, ela é mais, posso dizer, ela pode ser mais prática para o curto prazo, né? Porque ela tem uma série de especificações, mas tem alguns riscos técnicos, tá? No curto prazo, no médio prazo. E o ZK-Sync e a Starkware é mais para médio e longo prazo, só que elas são mais complexas de serem desenvolvidas, tá? Então, a gente imagina que provavelmente ZK Rollups vão ser o futuro, né? Optimus e a parte da Arbitrum provavelmente pode ser uma realidade de mais curto e médio prazo, tá? A Ah, gente olha mais ou menos isso, porque o seguro dessas duas soluções de Arbitrum e Optimus, pelo menos por enquanto, são menos seguras do que ZK Rollups, tá? Se fosse resumir de maneira bem bem simples. resumido, bem resumido. Vamos voltar então lá nas NFTs. O, qual jogo você acha que a gente sabe que vamos usar a Immutable aí? Que jogo você acha que falta ou que vai ajudar a dar trazer bastante pessoas aí para NFTs que tá já se aproximando pelo menos da IMX ou de outra? Ah, agora, né, no bear market, o que que eu estou percebendo, tá? Os próprios blockchain games, eles estão dando uma segurada nos seus lançamentos, né? Porque eu acho que para eles também não é tão vantajoso lançar no bear market, né? Antes eles tinham aquela necessidade de correria, né? Cumprir prazo, etc. Assumir mais risco, né? E agora, como está no bear market, estou percebendo que as próximas empresas de games, que às vezes estavam até com uma roadmap de entrega aí no começo do próximo ano, no final desse ano, elas estão começando a avaliar, pô,
a gente está no bear market, o momento acho que não está tão legal para lançar, né? Muita gente sofreu com o mercado de games aí durante o começo desse ano, final do ano passado. Não sei se o timing bom é agora, né? E aí essas empresas estão pensando dessa maneira e falando, cara, pode ser que vale a pena a gente segurar um pouquinho, né? Melhorar ainda, porque a maior parte delas já sabe que ainda precisa melhorar muita coisa, parte de usabilidade, né? Estender os betas, os alfas, né? Antes de lançar os jogos. Então, eu não tô achando que deve ter algumas que os jogos vão ser lançados tão rapidamente assim. Tinha algumas que estavam mais próximos, o Preluvium, né? A parte do Aurora, a Solana, elas estavam mais próximas de serem lançados, né? Inclusive, estão com um beta alfa rolando, né? Mas eu tô sentindo que é possível que eles posterguem para achar um momento melhor de mercado. Ah, show de bola. Então, Lauro, para finalizar, dá aí uma dica para quem está entrando agora, quem está com todas, duas dicas, uma para quem quer entrar no universo dos games, para investimento, para jogar mesmo, e para quem se machucou nesse período aí que investiu, entre aspas, porque muitas pessoas quiseram só dinheiro rápido e não era investimento, era só uma aposta. Então, dá uma dica aí para ambos. O que você me diz? Eu acho que vai ser a mesma dica para ambos os cenários, né? Acho que independe, né, disso, estudar muito o mercado, né? Eu sempre falo mais do básico, né, mas do mesmo, mas, gente, esse é um mercado que não precisa estudar muito, né? Basicamente, tem que saber, eu falo para a galera, a pessoa fala, pô, lá, eu não quero investir e tal. Muita gente fala, ah, não, investe bastante, tá? Eu sigo uma linha muito mais conservadora. Cara, pega um volume pequeno do seu dinheiro, do seu capital, começa aprendendo, né? Começa sempre pelo Bitcoin, pelo Ethereum, que é a base de tudo, né? E mesmo nesse momento do mercado, a pessoa fala, pô, nunca Bitcoin e Ethereum valorizam muito, são grandes, cada os menores. Não, cara, começa por eles, Uhum. aprende como eles funcionam, entende de verdade o case, o que servem e etc, né? Depois entra no ecossistema, começa a usar, instala MetaMask, começa a brincar com DeFi, tenta comprar algum NFT, utiliza o ecossistema. Eu acho que essa é a melhor forma de você aprender a investir e saber de fato que você está investindo e para que tal você está usando aquilo. Né? Se Uhum. você não seguir por essa linha, muito provavelmente, putz, quando cair num cenário de bear, ou token perder valor, você vai querer vender, porque você não sabe o que serve. Né? Então, é muito importante você entender o motivo que você está fazendo aquele investimento, entender para que serve aquele protocolo, né, aquele token, né? E aí, depois disso, entendi o Bitcoin, aí você parte para os demais. Né? Eu acho que esse é o que você tem que fazer. Começa pequeno, se você cair agora, você cai e se machuca menos, né? Aí depois que você aprender, você começa a investir mais. Eu acho que esse é a forma que todo mundo que tem que começar nesse mercado tem que... Temos tempo, né? Porque tá tudo bem no início. Então, Bitcoin tem 10 aninhos apenas, subiu muito, É, mas é o início. E quando você vai por esse sentido, por essa estrada, você começa a aprender o que é Bitcoin, para que ele serve e por que ele nasceu, não o que ele valorizou, mas por que ele está ali, e depois o que aconteceu com o Ethereum, por que ele está existindo, e você entende que não dá para comparar a internet, mas é a nova infraestrutura de tudo que vai acontecer. Eu não vou falar tudo, porque talvez seja muito otimismo, mas de muitas coisas que vão acontecer, empresas vão estar em blockchain, negócios, tudo vai ser construído na base da blockchain, então a gente está na base da base do prédio. E aí você não precisa tanta pressa, e em algum momento você vai entender a parte dos games também, né? Ou o inverso, você entra querendo jogar, se divertir, e vai aprendendo todo o inverso até chegar no Bitcoin, também da mesma forma pode ser possível, né? com certeza. Uma coisa, assim, uma última dica que eu dou gente, aproveita esse período de bear para estudar. Quando a gente estiver em bull, você não vai ter tempo para estudar, É, entendeu? Você vai ver tudo todo dia é um acontecendo projeto. assim, vai ter um monte de projeto. Falei, cara, o que eu faço? Cara, aproveita esse bear para estudar. Porque, cara, todas as pessoas que eu vi que conseguiram mudar de patamar de vida foram porque estavam no bear, né? E estavam estudando, estavam aprendendo e estavam escolhendo os melhores projetos. E aí, quando o mercado voltou, essas pessoas estavam dentro desse Uhum. mercado. É, Então, tá, esse é o melhor então, momento para estudar, para selecionar os melhores ativos e com calma, né? Você não precisa ter pressa, vou comprar para não perder a subida do ativo. Não, agora você pode estudar com calma, né? E se você comprar muito, provavelmente você está comprando um patamar de preço bom, né? Então,
não saiam desse mercado agora. Esse é o momento de estudar. É Uhum. essa dica que eu deixo aí É para isso vocês. aí. Então, dada a dica. Obrigadão, Lauro, pelo Imagina, até conhecimento Adriana. aí. Massa pra caramba. Vamos chamar mais vezes aí para trazer mais novidades num Bull, se tiver tempo, né? Não, pode deixar, tá confirmado aí, tá combinado, me chama que eu apareço aí, Show beleza? de bola. Valeu, valeu, Lauro.